Minhas irmãs, nós estamos no 32º domingo do tempo comum e nos deparamos, tanto na primeira leitura como no Evangelho, com duas viúvas, com duas mulheres que demonstram o dom total de si, o despojamento, a partilha, a generosidade, a gratuidade, e que são atitudes que, claro, exigem de nós um sacrifício, um morrer para si mesmo, para ir ao encontro do outro, da outra. E se nós olharmos a oração de São Francisco de Assis, a oração que foi atribuída a ele porque ele escreveu algo parecido nos escritos franciscanos, nós vemos também essa característica que Francisco, que era o homem todo evangélico, seja inspirado no Evangelho, esse santo que procurou ter o Evangelho como uma grande regra de vida, nós vemos que ele inspira-se nesta atitude que essas mulheres têm, uma conversando com o profeta Elias e outra ali diante de Jesus no templo, depositando a sua oferta. E como disse, repetindo novamente a ideia central do que é a mensagem do Evangelho hoje, elas nos ensinam. E São Francisco certamente inspirou-se nesses escritos do Evangelho, essa total entrega de si, esse despojamento, essa partilha, essa generosidade e gratuidade. Se nós pegarmos o hino, ou melhor, a oração atribuída a São Francisco de Assis, na letra, ele, em primeiro lugar, pede a Deus: fazei-me instrumento de vossa paz. Então, fazer-se instrumento demonstra esse abandono, como aquelas mulheres, como as viúvas, esse deixar-se moldar, como aquelas mulheres deixaram-se moldar, tanto pela palavra do profeta Elias, como pela própria vivência da fé no templo, ali diante de Jesus. Elas têm essa atitude e que São Francisco também teve na sua vida, de deixar-se instruir. O profeta instrui a viúva de Sarepta, e a viúva no templo, diante de Jesus, instruída pela fé judaica, também tem essa atitude. Então, elas têm uma atitude de discípulas, assim como São Francisco de Assis tem essa atitude através dessa oração atribuída a ele: fazei-me um instrumento. É um desejo de colocar-se nesse discipulado, é um desejo de submeter-se à vontade de Deus, de ouvi-lo. Fazei-me instrumento. E quando nessa oração São Franciscana diz: fazei-me instrumento, você sabe que o instrumento é sempre um meio. O instrumento é sempre
um meio para reproduzir uma música, para atingir o ouvinte. Então, São Francisco se faz instrumento, coloca-se nas mãos de Deus para que Deus seja aquele que produz nele as suas notas, a sua música, a sua graça. E veja, a viúva de Sarepta, escutando ali o profeta, ela também se coloca como instrumento, deixando Deus agir na sua vida, fazendo-se canal da graça, inclusive para o próprio profeta, confiando em Deus, deixando Deus conduzir a sua vida como um bom músico conduz, e como um bom músico manuseia o instrumento, seja ele qual for. Então ela deixou-se conduzir, assim como São Francisco, quando pede para ser instrumento, deixa-se conduzir. E assim como as duas viúvas das duas leituras da liturgia deste domingo também nos inspiram esse deixar-se conduzir, esse querer ser instrumento nas mãos de Deus. E não é um instrumento para qualquer coisa. Fazei-me instrumento da vossa paz, diz a oração de São Francisco de Assis. Portanto, aquelas duas mulheres se fazem instrumentos nas mãos de Deus para fazer o bem, doando-se para promover o bem. E São Francisco, inspirado pelos evangelhos, também quer ser esse instrumento de paz, de concórdia, de harmonia, de tranquilidade, de procurar ter relações que promovem a paz aonde ele estava. E por isso nos chama a atenção de que nós precisamos ter essa generosidade, essa abertura de nos fazermos instrumentos nas mãos de Deus, como as duas viúvas e como São Francisco, para sermos esses canais que levam, ou pelo menos se esforçam, porque temos limites, porque temos os nossos defeitos, mas que se esforçam para levar essa paz que vai brotar a partir de atitudes generosas, como as das duas viúvas e como do próprio São Francisco, se fazendo instrumento, promove a paz porque leva o amor, promove a paz porque leva o perdão, ou se esforça para isso, promove a paz porque demonstra essa fé, promove a paz porque busca a união, promove a paz porque procura vivenciar a verdade de Deus, promove a paz porque leva a esperança, promove a paz porque procura ter uma atitude alegre diante da vida, promove a paz também porque leva a consolação, ou seja, aquela atitude da viúva que deposita as moedas, que dá tudo o que tem. Aquela atitude da primeira viúva com o profeta Elias, que também deu tudo o que tinha para ajudar o profeta. E nós vemos isso também, essa atitude em São Francisco, portanto, nos chamam também a termos a mesma atitude, a querermos ser instrumentos para promover esta paz no nosso meio, nas nossas relações, com essa generosidade. E o hino a São Francisco de Assis, a oração, ainda demonstra mais um pouco dessa atitude das duas viúvas, onde houve ódio, que o leve amor, num mundo que muitas vezes cultiva sentimentos de ódio, em nossos corações que às vezes se aprisionam ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, que nos apequenam
que nos fecham. Portanto, aonde houver ódio, é preciso que nós levemos generosamente, vencendo os nossos limites, com o auxílio de Deus, imitando essa atitude das duas viúvas e de São Francisco, de onde houver ódio, levar o perdão, levar a reconciliação, para que o nosso coração não se feche, porque também geralmente onde há o ódio, há o orgulho, porque o ódio impede de eu dar o braço a torcer, de eu pedir perdão e de eu dar o perdão. Então você vê que a generosidade aqui não se está tratando só apenas de, como na primeira leitura, do pão que a viúva partilhou com o profeta e das moedas, das pequenas moedas que aquela outra viúva no Evangelho colocou no cofre. A generosidade vai muito além, vai para atitudes de vida. Que diante do ódio, eu seja generoso para dar o perdão e também para receber o perdão, para pedir perdão. Então, é importante que nós, a exemplo de São Francisco de Assis, meu pai, fundador, inspirados pela palavra de Deus, olhando a atitude dessas duas viúvas na palavra de Deus, inspiradas por Deus, abertas para Deus, também nos abramos. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Sejamos inspirados também pelo testemunho de São Francisco de Assis. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O erro, estamos num mundo cheio de mentiras, falsidades, por causa da competição, inveja, ciúme. Estamos num mundo cheio de erros nas redes sociais, fake news, manipulação de notícia, uma mentalidade de mundo que muitas vezes nos desvia do certo, do verdadeiro, manipula a verdade, manipula a realidade, só quer ouvir o que lhe agrada, divulga enganos, no meio de, às vezes, pessoas com falsidade. Então, onde houver erro, e aqui o erro de uma maneira generalizada, o pecado, falando também do egoísmo, do individualismo, nós somos chamados a sermos generosos, em vez de desanimarmos, de nos revoltarmos, em vez de nos fecharmos, termos a atitude das duas viúvas e de São Francisco nessa oração, nesse hino de São Francisco, que eu leve a verdade. Mas levar a verdade não com arrogância, porque veja bem, a primeira viúva de Sarepta, ela é humilde na conversa com o profeta. A segunda viúva também é toda humilde, simples, discreta no templo ao depositar as suas moedinhas. Então é uma verdade levada com simplicidade. É uma verdade levada com amor, com caridade. É uma verdade que é dita para ganhar o irmão. E é uma generosidade de dizer a verdade, como nós chamamos na igreja de correção fraterna, não para humilhar ou se vingar ou punir a outra pessoa, mas uma verdade que quer ganhar o irmão, a irmã, que quer ajudar o irmão, a irmã. Olha a generosidade aí. Olha a partilha aí também. Aí você vê que não se trata só de doação de dinheiro ou de cesta básica, que isso é importante também, não está fora da questão da caridade e da própria verdade, que vai ao encontro, que sai de si, que morre para si mesmo. Porque às vezes nós podemos nos omitir de testemunhar a verdade. Mas testemunhar a verdade não é procurar confusão com o outro, bater boca e fazer isso de cara feia, resmungando. É fazer
de uma maneira generosa, como aquela viúva de Sarepta acolheu o profeta Elias. Ela não fez cara feia, ela não ficou resmungando para ele, ou brigando com ele. Eu tenho que dar um pedaço de pão para esse homem aí agora, que estou aqui já morrendo de fome, e agora chega esse cara pedindo isso. Não. Ela falou a verdade com caridade. Acolheu. E aquela viúva que Jesus observa no templo vive a verdade, porque ela, seguindo a fé judaica da época conhecida, ela dá tudo de si, sem querer aparecer, porque os outros queriam aparecer, sem querer dar espetáculo, ou elogio, ou coisa parecida. Ela simplesmente estava ali, vivendo a verdade da sua fé e dando o melhor de si. E São Francisco fazia isso, e a oração de São Francisco nos mostra isto. Portanto, quando nós rezamos a oração de São Francisco, nós vemos aí o Evangelho vivo, refletido em São Francisco, porque se inspirou exatamente naquilo que é a palavra de Deus que nós estamos meditando hoje. Onde houver o erro, que eu leve a verdade, seja generoso para isso. Onde houver desespero, num mundo com tantas dificuldades, com pessoas aflitas, com pessoas sem esperança, com pessoas desanimadas, com pessoas sem perspectiva, com pessoas entristecidas, com pessoas entrando em depressão, com pessoas de falta de confiança em Deus. Onde houver desespero, diz o hino de São Francisco, que nós levemos a esperança, que nós levemos a esperança no amor, que nós levemos a esperança para o irmão, a irmã, sendo aquele ouvido, sendo aquele ombro amigo. Veja que isso é generosidade, isto é doação como da viúva. Ou melhor, das duas viúvas, a da primeira leitura deste domingo e a do Evangelho. Que eu leve o amor, que eu possa transmitir esse amor com a minha acolhida, com o meu serviço, com a minha solidariedade. Olha como ser católico, ser cristão, viver o Evangelho, olhando e se inspirando na atitude dessas duas viúvas e de um santo que, lendo o Evangelho, percebe tudo isso, é muito mais do que simplesmente dar o pão ou simplesmente depositar as moedinhas no cofre. E eu não estou desprezando o pão e nem as moedinhas. Elas são importantes dentro do seu contexto, mas nós precisamos ir para além disso. Então, o hino de São Francisco retrata isso. Por isso quis trazer nessa homilia o hino de São Francisco, que eu leve o amor, que eu leve a esperança, que eu leve esse amor que é gratuidade, generosidade, sacrifício pela promoção do outro, como as duas viúvas que se sacrificaram. Um amor que acolhe, que dá atenção, que dedica tempo, que ouve, que partilha, que serve. Portanto, nós somos chamados a fazermos esse esforço, a vencer, inclusive, em nós a própria desesperança, a vencer em nós o egoísmo, o fechamento dentro de si, para sermos como as duas viúvas que vão ao encontro, que são generosas, para sermos como São Francisco de Assis, que, inspirado pelo Evangelho, também quer levar aquele que não tem esperança, esperança e amor no serviço. Que nós possamos, a partir deste Evangelho,
fazer sempre esse esforço. A partir desta oração de São Francisco, lembrar que nós precisamos viver essa generosidade. E onde houver discórdia, diz o canto, diz a oração de São Francisco, que eu leve a união. Que eu não seja aquela pessoa que põe mais lenha na fogueira, mais fogo na fervura. Que eu seja da turma do deixa disso, né? Da reconciliação. Isto é generosidade também. Isto é um sinal de que a palavra de Deus age em nós. Onde houver dúvidas, que o leve à fé, diz a oração de São Francisco. Ou seja, ajudar o irmão a crer, ajudar o irmão a confiar em Deus, ajudar o irmão a encontrar-se com Deus. E não só por palavras, mas exatamente pela nossa generosidade de servir, de acolher, de amar, de perdoar, de pedir perdão. A fé demonstrada com essas atitudes, que eu leve a fé, como São Francisco fez, e como aquelas duas viúvas tiveram aquelas atitudes. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, diz o canto, a oração de São Francisco, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. O católico precisa ser alguém também generoso, que leva essa alegria de viver, que ajuda o outro a sair da atitude pessimista, negativa, crítica demais, que resmunga. Ter essa sensibilidade de enxergar as coisas boas e fazer o outro também enxergar as coisas boas. Onde houver trevas, diz o canto de São Francisco, que eu leve a luz. E aqui levar a luz até sintetiza tudo. Levar a luz é levar o perdão, é levar o amor, a misericórdia, é levar a bondade, é levar a justiça, é esforçarmos para sermos generosos, compreensivos, empáticos, o respeito, o diálogo, levar a luz que vem de Deus. E veja bem, e aqui eu encerro essa homilia, você sabe que a viúva de Sarepta, quanto mais ela deu, mais o pão multiplicou. Então, quanto mais você é misericordioso, nós multiplicamos a misericórdia. Deus multiplica a misericórdia. Quanto mais você é bondoso, Deus multiplica a bondade através de você. Quanto mais você pratica o bem, Deus multiplica o bem através de você. Quanto mais você é generoso, Deus multiplica essa generosidade entre os irmãos. Quanto mais você é compassivo, Deus multiplica essa compassividade. Quanto mais você ama, Deus multiplica esse amor, como a viúva de Sarepta. Então, que cantando o hino de São Francisco de Assis, aí você vai compreender a oração de São Francisco agora com outros olhos. Você vai perceber que ali está uma mensagem evangélica, aonde, a exemplo das duas viúvas, eu sou chamado a esse despojamento, a essa partilha, a essa generosidade, a essa gratuidade. Portanto, vamos ouvir o hino e perceber o chamado de Deus aí e o testemunho de São Francisco como o das viúvas. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve a luz, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver
discórdia que eu leve a união. Onde houver trevas que eu leve a fé. Onde houver erro que eu leve a verdade. Onde houver desespero que eu leve a esperança. Onde houver tristeza que eu leve a alegria. Onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure. Olha a generosidade das viúvas. Consolar e ser consolado. Compreender. Amar. A generosidade, pois é dando. É perdoando. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Sejamos generosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.